No turbulento século V da Era Comum, uma figura imponente e temível emergiu das vastas e misteriosas estepes da Ásia Central para gravar seu nome de forma indelével na história da Europa. Não com tinta, mas com sangue e fogo. Átila, o Huno. Este líder carismático e brutal, que viria a ser conhecido e temido como o flagelo de Deus, um epíteto que ressoava com a crença de que ele era um instrumento da ira divina para punir os pecados da humanidade. Comandou uma confederação heterogênea de tribos hunas e germânicas. Sob sua liderança implacável, essa força militar aterrorizou o continente europeu, deixando um rastro de destruição, pilhagem e pânico por onde passava. A ascensão meteórica de Átila ao poder marcou um ponto de virada decisivo nas já tensas e complexas relações entre o decadente Império Romano, tanto do Ocidente quanto do Oriente, e os diversos povos bárbaros que pressionavam suas fronteiras. Foi nesse contexto de mudança e conflito que surgiu uma figura destinada a marcar a história com ferro e fogo: Átila. Em 434 d.C., junto com seu irmão Bleda, Átila ascendeu ao comando dos hunos, sucedendo seu tio Ruga. Inicialmente, governaram juntos, unificando as tribos hunas e expandindo agressivamente seu domínio. Seus guerreiros cavalgavam implacavelmente, estendendo o território huno desde os Alpes até o rio Vístula, do Báltico ao Mar Negro, criando o maior império que a Europa conhecera até então. Tentaram até mesmo medir forças com o poderoso Império Sassânida, no leste, antes de voltarem sua atenção para o Império Romano do Oriente, Bizâncio. Para seus próprios guerreiros, no entanto, ele era um líder carismático, um estrategista militar invencível e uma fonte inesgotável de riqueza e glória, capaz de levá-los à vitória e à conquista de vastos tesouros. A história de Átila não é apenas a crônica de um conquistador sedento por poder e pilhagem, mas sim a de um fenômeno histórico que abalou as estruturas de poder de uma era inteira, forçando impérios a se curvarem e deixando um legado de medo e admiração que ecoa até os dias de hoje, influenciando a cultura popular e o imaginário coletivo. A origem exata dos hunos, o povo de Átila, permanece um tema de intenso debate e pesquisa entre historiadores e arqueólogos. No entanto, a maioria das teorias aponta para uma origem nômade nas vastas estepes da Ásia Central, de onde iniciaram uma migração gradual e inexorável para o oeste, chegando finalmente à Europa Oriental no final do século IV d.C. A chegada dos hunos ao continente europeu desencadeou um efeito dominó de proporções gigantescas, empurrando outras tribos germânicas, como os godos e os vândalos, para dentro das já fragilizadas fronteiras do Império Romano, um fator que contribuiu significativamente para a sua eventual fragmentação e queda. Átila ascendeu ao trono huno em 434 d.C., compartilhando inicialmente o poder com seu irmão mais velho, Bleda. Contudo, a ambição de Átila era insaciável e sua sede por poder não conhecia limites. Em 445 d.C., em um ato de brutalidade e cálculo político, ele assassinou Bleda, consolidando assim seu poder e tornando-se o único e incontestável governante de todas as tribos hunas. Sob sua liderança singular e tirânica, o Império Huno experimentou uma expansão territorial vertiginosa, estendendo-se rapidamente do Mar Negro, a leste, até as margens do rio Reno, a oeste. Sua estratégia militar era uma combinação letal de velocidade, surpresa e brutalidade calculada. Os hunos eram mestres inigualáveis na arte da guerra a cavalo,
utilizando com maestria arcos compostos de grande poder e lanças afiadas para devastar seus inimigos em ataques relâmpago. Eles evitavam cercos prolongados e desgastantes às cidades fortificadas, preferindo ataques rápidos, pilhagens massivas e a destruição sistemática de tudo o que encontravam pela frente. A reputação de Átila como um guerreiro invencível e impiedoso precedia suas campanhas, muitas vezes levando cidades inteiras e exércitos bem treinados a se renderem sem sequer oferecer resistência, apenas pelo terror que seu nome inspirava. Curiosamente, Átila não demonstrava interesse em governar ou administrar os territórios que conquistava. Seu objetivo principal era extrair tributos exorbitantes e saquear riquezas. Sua corte, embora itinerante, era um centro de poder e intriga, onde embaixadores romanos e bárbaros de todas as partes se curvavam diante de sua autoridade, buscando acordos de paz e tentando, a todo custo, evitar a fúria de suas hordas. A figura de Átila, imponente, temível e enigmática, dominava o cenário político da época, forçando os impérios do Ocidente e do Oriente a se adaptarem, a fazerem concessões e a buscarem alianças improváveis para conter sua presença ameaçadora. As campanhas militares de Átila foram marcadas por uma ferocidade e uma escala de destruição sem precedentes na história da Antiguidade Tardia. Em 451 d.C., ele lançou uma invasão massiva à Gália, território que corresponde à atual França, onde enfrentou uma coalizão formidável de romanos e visigodos. Essa aliança improvável foi liderada pelo talentoso general romano Aécio, muitas vezes chamado de o último dos romanos, e pelo rei visigodo Teodorico I. O confronto culminou na épica e sangrenta Batalha dos Campos Cataláunicos, um dos maiores e mais brutais embates militares da história antiga, que resultou em um empate tático, mas com perdas humanas colossais para ambos os lados. Embora Átila não tenha sido decisivamente derrotado, ele foi forçado a recuar da Gália, o que foi considerado uma vitória moral para os romanos e seus aliados. No ano seguinte, 452 d.C., Átila voltou sua atenção para a rica e vulnerável Península Itálica, saqueando e devastando cidades prósperas como Aquileia, Pádua e Milão, deixando um rastro de ruínas e desespero. No entanto, a cidade de Roma, a eterna capital do Império, foi misteriosamente poupada. Segundo a lenda cristã, o Papa Leão I, acompanhado por 2 proeminentes senadores romanos, encontrou-se pessoalmente com Átila e, através de sua eloquência e autoridade moral, conseguiu convencê-lo a não atacar a cidade. As razões exatas para a retirada de Átila de Roma ainda são objeto de intenso debate entre historiadores. As teorias variam desde a escassez de suprimentos para seu vasto exército, à ameaça iminente de doenças, como a peste, que era comum na época, até a superstição do próprio Átila, que temia um destino semelhante ao de Alarico, o visigodo que saqueou Roma e morreu logo depois. Independentemente do motivo real, a não destruição de Roma por Átila se tornou um evento lendário, reforçando a imagem do Papa como um defensor da civilização e da fé cristã. As campanhas de Átila não apenas causaram uma devastação material incalculável, mas também deixaram um profundo e duradouro impacto psicológico em toda a Europa. O medo generalizado dos hunos se espalhou como uma praga, e a figura de Átila se tornou sinônimo de destruição, terror e anarquia. Sua presença forçou os romanos a repensarem suas estratégias de defesa, a buscarem alianças com povos que antes consideravam inimigos e a se unirem contra uma ameaça comum. A efemeridade de seu império, construído sobre a pilhagem, o medo e a submissão forçada, contrasta dramaticamente
com o legado duradouro de sua lenda, que sobreviveu por séculos. A morte de Átila, ocorrida em 453 d.C., é um evento envolto em mistério e especulação, adicionando mais uma camada à sua já enigmática figura. A versão mais amplamente aceita pelos historiadores é que ele morreu de uma hemorragia nasal severa durante sua noite de núpcias com uma nova esposa, uma princesa gépida chamada Íldico. Contudo, outras teorias menos comprovadas sugerem que ele pode ter sido assassinado por Íldico, ou que sua morte foi resultado de causas naturais como um derrame. Sua morte repentina e inesperada desencadeou o colapso imediato e espetacular de seu vasto império. Sem a liderança carismática, implacável e unificadora de Átila, as diversas tribos hunas e germânicas que ele havia subjugado e unido sob seu domínio se dispersaram rapidamente, voltando-se umas contra as outras em conflitos internos e disputas por poder. O Império Huno, que sob Átila parecia invencível e eterno, desintegrou-se completamente em apenas alguns anos após sua morte, provando ser uma construção frágil baseada na força e no medo. O legado de Átila, no entanto, perdurou muito além da efemeridade de seu império. Ele é universalmente lembrado como um dos maiores e mais temíveis conquistadores da história, um estrategista militar brilhante e um líder cuja mera menção de seu nome inspirava terror e respeito. Sua figura lendária inspirou inúmeras obras de arte, literatura e música ao longo dos séculos, desde poemas épicos medievais e sagas nórdicas até óperas e filmes modernos. A expressão flagelo de Deus se tornou um epíteto comum para descrever forças destrutivas e incontroláveis, sejam elas naturais ou humanas. Embora seu império tenha sido efêmero, o impacto de suas campanhas na Europa foi profundo e irreversível, acelerando significativamente o declínio e a eventual queda do Império Romano do Ocidente, e contribuindo decisivamente para a formação de novos reinos bárbaros que viriam a moldar a paisagem política da Idade Média. A história de Átila serve como um lembrete vívido do poder transformador da liderança, da fragilidade inerente dos impérios construídos sobre a força bruta e da complexa capacidade humana para a grandeza e a destruição. Sua lenda continua a fascinar e a inspirar, um testemunho da força de um homem que por um breve e sangrento período dominou o mundo conhecido e deixou uma marca indelével na tapeçaria da história da civilização ocidental. Chegamos ao fim, mas nossa conversa continua. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like para que esse conteúdo possa alcançar cada vez mais pessoas. Cada um faz mesmo a diferença. Comente quais os temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Até a próxima!